Vamos fazer uma oração antes de começar o estudo da lição. Pode ser mesmo na posição em questão. Querido Pai, Senhor, obrigado, Deus, por este momento que nos concedes, de podermos estudar mais uma vez a Tua lição, Senhor, aqui entre todos, e também para quem nos está a ouvir, Senhor. E agradecemos, Pai, pelas belas histórias e pelas experiências que podemos retirar daí, Senhor. Ajuda-nos no decurso da lição, Senhor, que possamos entender tudo o que possa ser aqui dito. É o que eu peço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Deus. Ora, cá estamos nós para mais uma lição, ou para mais algumas lições que Jesus tem para nos dar. Todos nós aqui estudamos a lição, pelo menos. Isto não é uma pergunta de retórica, isto é uma pergunta que pode ter uma resposta. Ora, o que é que nós, ao longo deste trimestre, temos estado a estudar o quê? A educação, é isso mesmo. E agora o que eu pergunto é o seguinte: o que é que nós vemos num professor que nos atrai? Que nos faz ficar a ouvir sem adormecer? Quantas vezes nas escolas nós ouvimos professores que, enfim, estavam a falar e nós simplesmente estávamos a pensar noutras coisas, a olhar para o relógio. E outros havia que parece que tinham começado a falar, já tinham passado 2 horas e ficávamos com a sensação, mas já está a acabar. Esta é a diferença entre os mestres. E Jesus tinha esta capacidade. Jesus utilizava uma técnica muito antiga, que nós chamamos de retórica, mas a verdadeira retórica porque era uma retórica com amor. E esta retórica, que foi depois estudada ao longo dos anos, não é? Para se perceber como é que funcionava, e nós vamos ver ao longo da lição como é que isto funciona, decompunha-se em 3 fases. O discurso era o ethos, o pathos e o logos. O ethos tinha a ver com o próprio Jesus. Tinha a ver com a autoridade. E essa autoridade vinha de onde? Esta é uma pergunta para ser respondida também. O ethos, a autoridade dele, emanava dele próprio. No fundo, ele era o quê? Ele era Deus. E as Escrituras anunciavam-no. E o pathos, o que era? Isso os irmãos conhecem muito bem. Era a forma com que ele habitualmente ensinava nos seus discursos. Utilizava o quê? Metáforas. Muito bem. Ou seja, envolvia as pessoas quê? Emocionalmente, de forma equilibrada, utilizando o quê? Exemplos da vida comum e que as pessoas facilmente chegavam onde ele queria que chegasse, utilizando os argumentos divinos. E depois havia o logos. E este era para os mais difíceis. Porque isso já tinha a ver com a lógica. E muitos tinham que ser convencidos pela lógica. Os irmãos lembram-se de algum exemplo no Novo Testamento, por exemplo, de alguém que teve que ser convencido através da lógica? Lembram-se de Nicodemos? Nicodemos é um exemplo desses. Quando ele pergunta, então, mas como é que eu posso nascer de novo, não é? O que é que Jesus queria? Utiliza o teu cérebro. Vê lá se isto tem lógica o que eu estou a dizer. Então, se o passo não é aqui, o passo é acolá. Enfim. Mas na lição de sábado, e ao longo da semana, vamos percebendo como é que funciona este discurso retórico. A lição da semana começa com eu diria, uma interrogação retórica. Esta não é para ter resposta. Que entre nós nunca ficou envergonhado de si mesmo.
ter pecado, pecados que não se conhecem. Às vezes ficamos horrorizados com eles próprios. E pior é quando eles são descobertos. Depois dá-nos aqui alguns exemplos que vamos vendo ao longo da semana, como Adão e Eva, Jacó. E um dos pecados que a Bíblia mais fala, e é aquele que mais horroriza a Igreja, por incrível que pareça, mais do que matar ou roubar, é o adultério. E é verdade, porquê? Porque o adultério deixa marcas pela vida toda. Aos que o praticam, aos filhos, etc. E é engraçado que o exemplo que é utilizado aqui na lição de sábado, que na Bíblia é das poucas situações em que os pecados dessas pessoas não são revelados. É a situação em que a mulher se preparava para ser apedrejada. Tinha sido encontrada no seu ato, não é? João 8,4 fala disso. E o que é que Jesus faz? Jesus utiliza um tipo de retórica que ele fala. Não fala, pois não. Jesus falou naquele momento em que estava com a mulher e que se aproximaram todos. Para quê? Para apedrejá-la. O que é que Jesus fez? Mas antes disso, começou a escrever no chão. E de certeza que ele não escreveu no chão coisas bonitas. De certeza que não foi. Aposto, tenho a certeza absoluta que ele só escreveu a verdade. E aquelas pessoas, que, como fala aqui no início da lição, tinham pecados ocultos, começaram a olhar e a ver que afinal eles não eram tão ocultos assim. Porque havia ali alguém que o estava a escrever e sabia e conhecia a vida deles. E qual foi a reação deles? Começaram a debandar. E é verdade. No meio disto, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E depois o que é que aconteceu? Jesus o que é que disse à mulher? Se ninguém te condena, eu também não. É uma coisa muito interessante. A Sra. White, e eu tenho que ler isto, que isto é muito importante. Nós às vezes deixamos passar estas partes da lição, mas não posso deixar de ler aqui em Desejar Todas as Nações, na página 393. Diz-nos assim a Sra. White: despojados das suas vestes de pertença à santidade, ficaram culpados e condenados na presença de infinita pureza. Temeram que as iniquidades ocultas da sua vida fossem expostas à multidão. E a um, cabisbaixos e confusos, foram-se afastando silenciosos. Manuel. Marco, só para voltar um bocadinho atrás à questão da mulher adulta em que Jesus começa a escrever no chão. É interessante que Jesus utiliza também os elementos, como um bom professor, os elementos que o rodeiam. Ele não só escreveu no chão para que, em vez de falar, ficasse escrito para todos poderem ver, mas também aquilo não ia ficar ali eternamente. Jesus também estava a dar uma outra oportunidade àqueles que estavam ali para apedrejar, no sentido de, eu estou a escrever, mas o próprio vento irá apagar. Ou seja, isto é algo que é temporário e não eterno. Ou seja, não só estava a dar uma lição àquela mulher, quando lhe faz a pergunta, quem é que está aqui para te condenar? Nem eu tampouco te condeno, mas também àqueles que estavam ali a assistir e que se foram embora, também estava a dar uma mensagem que é, vocês são tão culpados quanto ela, mas da mesma maneira como eu a perdoo, os vossos pecados também podem ser apagados. É verdade, Emanuel, é isso mesmo. Eles puderam sair dali, nós não sabemos o que é que aconteceu, se calhar cada um foi para o seu canto e pode ter pedido perdão a Deus pelos próprios pecados que viu ali e que afinal não estavam assim tão esquecidos. Essa é que é uma grande verdade. E continuando, e o que é querer? É aceitar plenamente que Jesus Cristo morreu como nosso sacrifício. Digamos que isto é axiomático. Isto temos que aceitar.
que Ele se tornou maldição por nós, tomou os nossos pecados sobre si, imputou-nos a sua própria justiça. Por isso, reivindicamos essa justiça de Cristo, queremos nela e ela é a nossa justiça. Ele é o nosso Salvador e Ele salva-nos porque disse o que faria. Há aqui uma coisa muito importante. Isto não basta só ouvir lindos discursos e lindas histórias. Tem que haver fé por trás disto tudo. Porque se não houver fé, limitamos-nos a ouvir o quê? Um discurso interessante, uma história bonita, mas depois, por dentro, estamos mortos. E os dias vão passando. E eu lembro nestes dias que vivemos de pandemia, em que as pessoas, em que estamos todos de máscara, em que não nos cumprimentamos, em que não nos tocamos, às vezes tocamos de cotovelo e assim muito rapidamente. Eu pessoalmente noto que sinto falta de estar mais próximo das pessoas. É estranho. Os irmãos estão aí à distância, a igreja está muito despida. E se não tivermos a nossa crença em Jesus, se não sentirmos que o tempo está próximo, enfim, o que é que nos resta? Não nos resta mais nada. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Mais uma vez, vamos aqui o Senhor Jesus, porque era Ele que se encontrava com o primeiro casal no Éden. O Senhor Jesus a perguntar: Adão, onde estás? Será que Jesus não sabia onde Adão estava? Sabia, não sabia? Bem, também vos posso dizer que há autores, e isto está para tudo, não é? Há autores bíblicos, portanto, que estudam a Bíblia, não são autores bíblicos, estudam a Bíblia, que creem que há aqui neste momento, como se Jesus descesse ao nível do ser humano e deixasse de ter a omnisciência que normalmente tem, para que conseguisse entabular um discurso com o homem, de forma a que ele não se sentisse diminuído por estar perante Deus. Cada um acredita naquilo que acredita. Eu acredito antes noutra coisa. Acredito naquilo que a Bíblia me ensina. E realmente o que a Bíblia nos mostra aqui é outra coisa. Jesus utiliza aqui uma técnica que se chama interrogação retórica. Ele sabe logo desde o início o que é que o homem fez. Ou não sabe? Ele vai ao encontro do homem. Ou é o homem que vai ao encontro dele? Ele é que vai ao encontro do homem. E à procura dele. Assim, onde estás? Onde estás, Adão? E depois Adão, o que é que ele diz? Qual foi a primeira coisa que ele disse? Vi que estava nu e escondi-me. Como quem diz, tive medo de aparecer. E depois o que é que Jesus lhe pergunta? Quem é que te disse que estavas assim, nesse estado? Esse episódio é muito ilustrativo da tolerância, do amor, do cuidado de Deus aliado à sua justiça. Deus dirigiu-se a Adão sem uma palavra de acusação. Deus dirigiu-se a Adão de uma forma inclusiva. Onde estás? E onde estás quer dizer, tu estás bem ao pé de mim. Eu quero estar contigo. E Adão dá-lhe uma desculpa. E é aquilo que nós chamamos uma desculpa esfarrapada. Mas que permitiu que o diálogo pudesse ser aprofundado. Como é que Adão descobriu que estava nu? Ele tinha estado nu desde o início. E como é que naquele momento ele viu que estava nu? Como é que ele toma consciência? Exatamente. Mas Deus não lhe disse, estás a ver, eu bem te avisei. Não é? Que era o que nós diríamos.
Isso seria a nossa técnica retórica. Como quem diz, eu bem te dizia, o mestre fui eu e agora erraste. Mas não foi nada disso que ele fez. Simplesmente o que acontece aqui é que, utilizando uma retórica de amor, aproxima-se de Adão e, tal e qual como disse ali o Emanuel, muito bem, com muito amor, quis puxar Adão para ele, sabendo já que Adão tinha pecado e que a consequência dele ter pecado era a morte. Ele não tinha outra hipótese. Mas o que é que acontece? Adão, em vez de ter dito, e de forma responsável, Jesus, eu pequei, o que é que ele disse? Diz aquilo que nós muitas vezes dizemos. Acusou logo o parceiro do lado. A mulher que tu me deste fez-me comer do fruto que era proibido. E depois a mulher disse a mesma coisa. Não contra o Adão. Eu fui enganado pela serpente. Ou seja, uma das consequências do pecado é a morte e a outra é a responsabilização. Nós passamos sempre ao parceiro do lado, se pudermos, a nossa falta de honestidade espiritual. Muitas vezes não assumimos aquilo que fazemos, que é muito difícil, muitas vezes. É muito difícil perante alguém, e neste caso ali perante Jesus, confessar os pecados. É claro que isto é um episódio que Adão teve que viver o resto da vida dele. O Sr. White, muito bem, sei que eu gosto da parte que é complementar, fala-nos que aqui Adão teve várias oportunidades ao longo da vida de poder ver, de tomar consciência de que aquele pequeno ato de amor por Eva teve ao longo da vida dele toda até que morreu. Mas também nos diz que Adão não morreu sem esperança, antes pelo contrário. Ele morreu na fé de que o seu Salvador pagaria o preço que seria a morte e que se restabeleceria novamente ao estado em que ele tinha estado antes de ter pecado. Isto é que é importante. Porque se nós pecássemos e não tivéssemos hipótese de confessarmos os nossos pecados, de nos arrependermos, de nos sentirmos perdoados e avançar, de nada valia. E às vezes nós dizemos assim, aquele irmão fez um pecado enorme, está desgraçado. Muitas vezes é para ele. Ele está desgraçado por ele próprio, por ter que conviver com aquele pecado. David teve que conviver com os pecados dele. Salomão, o rei sábio, teve que conviver com os pecados dele. Muitas vezes nós vemos aqui exemplos de heróis da fé. Também aparece Daniel e eu penso assim, será que Daniel nunca pecou? Claro que pecou. Ele orava 3 vezes ao dia, de certeza que não era só para dizer, oh Deus, estás aí. Ele pedia, mas confessava os pecados dele. Não há aqui ninguém, exceto uma pessoa que passou aqui pela Bíblia, aqui nestas histórias todas da Bíblia que nós conhecemos, e que ainda hoje vive e viverá para sempre, que é Jesus. Esse sim, esse é o único que nunca pecou. Embora tenha nascido com a natureza, o quê? Humana, era um misto entre Deus e o homem. Esse nunca pecou. Todos nós pecamos. Quem é que nos diz isso? Quem é? Romanos? Paulo? Não nos diz isso? Todos estamos destituídos da glória. Não nos convençamos que não há título, não é por ser o irmão mais erudito, não é por ser o pastor mais fantástico do mundo. Não nos convençamos disso. São armadilhas de Satanás. Todos nós aqui somos iguais. Agora que o pecado marca mais uns do que outros, pode marcar. Mas para Deus o pecado é todo igual. As consequências é que podem ser diferentes. Mas o pecado é todo igual. E o que Jesus nos quer ensinar hoje, e sempre,
é que esta é a nossa luta diária. Desde que acordamos até que nos deitamos. E não é uma luta por nós próprios, não é pelos nossos méritos, pelos méritos de Jesus. Esses são os méritos que nos salvam. Porque se não vejamos, houve aqui alguém que teve que fugir por pensar que era através dos seus méritos que ia conseguir fazer o quê? Com que a promessa que havia sido dada ao seu avô e ao seu pai fosse para ele e não para o irmão. Estou a falar de quem? Jacó, não é? Jacó e Rebeca deram uma ajudinha, que é o que nós muitas vezes fazemos. Damos ajudinhas a Deus. Ele convenceu-se. Tinha que ser através dos métodos dele, do engano. Ele cometeu um crime. Para todos os efeitos. Furtou. Ele subtraiu um direito que era do irmão. Primeiro enganou-o. Comprou a primogenitura dele. Apanhou-o cheio de fome e depois a seguir fez o que fez. E é engraçado que a lição diz-nos aqui que ele... Ou eu li isto em qualquer... Que ele já não era um moço novo quando fez isto. Ele já não era um moço novo. Portanto, já tinha muitos anos para pensar nisto. E sei lá quantos anos é que ele andou a pensar nisto juntamente com a mãe. E vocês viram qual foi a consequência do pecado? Portanto, ele primeiro teve que fugir, não é? E a mãe nunca mais o viu. Ele nunca mais viu a mãe. E pronto, ele pecou, cometeu aquele pecado e ele foi abandonado. Foi abandonado? Sim ou não? Não? Então o que é que aconteceu? Alguém quer dizer? Naquela fuga? Os irmãos estão muito calados hoje. Isso deve ser efeito Covid. Covid também adormece os ouvidos. Ele tem um sonho muito importante. Ele sonha com o quê? Com uma escada. Escada essa que ligava o quê? O céu à terra. Tocava na terra. E o que é que subia e descia pela escada? Os anjos, muito bem, eram os anjos. E o que é que os anjos... O que é que representava aqui esta situação toda? O que é que Deus quis demonstrar a Jacó naquele momento? Que apesar das asneiras todas que ele havia feito, ele estava com Jacó. E que Jacó tinha que perceber que não era pela força, nem era pela artimanha, nem pela astúcia, nem pelo egoísmo, que o plano de Deus se realizaria através dele, que a descendência continuaria através dele e não por Esaú. E é neste episódio aqui que ele depois acaba por lutar também com Jesus. E luta a noite toda, até se aperceber que é Jesus. E não deixou isso sem a bênção. Há aqui um outro aspecto curioso, que esta experiência de Jacó com a sua família acaba por nos mostrar de forma prática como nós muitas vezes reagimos. E se nós formos analisar friamente, nós não sabemos muito bem qual dos dois gêmeos era o mais velho. Houve aquela história, sai primeiro uma parte de um, depois recolhe, depois então nasce o outro, e o que nasceu efetivamente, que mostrou alguma coisa do seu corpo primeiro, foi Esaú. Portanto, Esaú tinha o direito da primogenitura. Mas eles eram gêmeos e houve esta situação inicial um bocadinho dúbia. E aqui que está uma lição, é nas situações dúbias, onde nós não sabemos de certeza se o terreno é à esquerda ou se o terreno é à direita ou se o terreno é ao centro.
Mais tarde, quando foi o episódio das lentilhas, novamente, aparentemente o negócio era legal, embora ele se tenha aproveitado. Infelizmente é isso que nós vemos nos negócios de hoje em dia. É uma parte a aproveitar-se da outra, não é? De alguma fragilidade da outra parte. Havia uma necessidade e Exato. Jacó aproveitou essa necessidade. Exatamente. Portanto, ele foi oportunista, digamos assim, não é? Mas, depois de consumado o negócio, à partida, ele teria direito a reclamar a sua parte do negócio. E em vez de deixar as coisas correrem naturalmente, em vez do assunto ter sido colocado claramente ao seu patriarca, ao seu pai, não. Ele quis fazer, outra vez, tomar a iniciativa e quis ser ele a ir à frente. E então ele avançou para reclamar os seus direitos, entre aspas, mas de forma enganosa, que era a especialidade dele. E agora nós vemos uma situação complicada, não é? E todas as consequências que ela gerou. E a questão é que, e ainda bem que falaste disso, Emanuel, a questão é que havia ali uma ideia subjacente que havia preferência entre filhos. Rebeca amava muito Jacó e que Esaú era muito amado pelo pai, não é verdade? E se calhar Jacó pensou assim, bem, a minha oportunidade se calhar nunca a vou ter, porque por mais que tenha comprado a primogenitura, o meu irmão nem sequer me fala disso, porque Esaú não deu valor nenhum àquilo. Esaú viu a fome saciada e o negócio acabou. Porque essa coisa da primogenitura é uma coisa muito importante. Ou seja, digamos que, isto falando em termos de direito, o Esaú fez uma declaração não séria, dizendo, sim senhor, eu vendo a minha primogenitura, mas não vendo nada, não é? Portanto, uma reserva mental naquele momento, não vendo nada, mas ele não sabia que Esaú estava a pensar isso. E então, come as lentilhas e vai à vida dele. Com o passar dos tempos, com certeza que Jacó se apercebeu disso e então optou por métodos mais drásticos. Instigado pela mãe, ainda por cima. Instigado pela mãe. E por isso, se calhar não, e a Bíblia diz isso, nunca mais Rebeca viu o seu filho. Sim, Luís. Marco, então, quando eu estudava essa passagem, eu sempre me questionava por que isso acontece. Porque, como tu disseste, a primogenitura é algo muito importante. As bênçãos de Deus recaem sobre o primogênito. E daí, então, é transmitida de geração em geração. E eu falava, poxa vida, uma coisa tão importante foi transmitida por meio do engodo. E ficava sempre a martelar nessa história. Até perceber que, na verdade, nós, como seres humanos, quando olhamos a Bíblia, temos uma visão estreita dela. Deus tem uma visão muito maior. Nós não conseguimos, às vezes, atingir a compreensão do que Deus tem. E penso que Deus já sabia de tudo isso, por conta da sua onisciência. Ele é ciente de tudo o que vai acontecer. E, na verdade, Jacó não herda isso pelo engodo em si, e como ser humano, sim, ele faz aquela artimanha para conseguir a primogenitura. Mas penso que isso também é a ideia da tal da concessão divina, daquilo que Deus age pelos caminhos que Ele sabe que devem ser, para se atingir uma finalidade. E é difícil, porque as pessoas costumam questionar a palavra nesses pontos. Os céticos, eles vêm e batem assim, como é que você acredita num texto em que a pessoa ganha uma bênção de Deus por praticar um engano? E eu fico sempre, é uma coisa que eu fico a martelar na minha cabeça, e a gente está a estudar a educação, e a pensar. E não consegui ainda chegar a uma conclusão. E acho que vai ser muito difícil chegar, porque são as coisas da Bíblia que acho que para nós homens, na nossa mente estreita, ela acaba por ser incompreensível. Mas Deus sabe com certeza o que Ele fez ali. Apesar de Deuteronômio 29 nos abrir um leque de possibilidades, de coisas que nos estavam ocultas,
e que nós, portanto, vemos mais abertas através do Espírito de Profecia, vão sempre existir mistérios que até ao final dos tempos, até que Jesus nos diga em concreto o que é aquilo, nós vamos sempre ficar a pensar. Mas, e se calhar, Deuteronômio 29 existe mesmo por causa disso. Porque nós não nos preocupemos e não andemos atrás, às vezes, de coisas que nos fazem, às vezes, ensandecer. Ou seja, ficamos ali, parados, mas o que é isto? Mas como é que eu saio daqui? Foquemo-nos naquilo que é importante, na nossa missão. E já se falou aqui em outras lições, não são os anjos que vão fazer o nosso trabalho. Os anjos não têm a capacidade de fazer o trabalho de espalhar a mensagem. Convençam-se disso. Eles teriam capacidade física, sim, e mais rapidamente do que nós. Mas não teriam a capacidade de chegar junto das pessoas e fazer aquilo que cada um pode fazer. Quer dizer, eu creio em que... O que é que Jó disse? Eu creio que o meu Redentor vive. Os anjos não têm Redentor. Nós temos Redentor. E isto é muito importante para transmitir às pessoas. É este. No fundo, no fim destas lições todas que nós estamos a estudar, é isto que o meu Redentor vive. E vive como? Porque é isto, esta foi a minha experiência com ele, e esta. E isto é que faz viver as pessoas. Não é de outra forma. O Rabi Jesus. Nós sabemos o que é que significa Rabi, não é? Mestre. Jesus acaba por vir numa altura em que o jugo romano era tão pesado, que, enfim, as pessoas esperavam a vinda do Messias. As profecias messiânicas apontavam mais ou menos para aquele tempo. Isaías já falava disso. Mas os judeus esperavam um Messias vindo de uma forma faustosa, fazer o quê? Libertar o povo do jugo romano. Não trazer o reino dos céus, não trazer as verdades que eles tinham que aprender. Jesus o que é que veio fazer? Porque é que Jesus é chamado o segundo Adão? Não há ninguém que se atreva a responder? Podem responder, têm a máscara, mas... eu tenho a impressão que sou eu, o Emanuel e às vezes ali o Luís. E já falou também o outro Emanuel. 2 Emanuel. Alguém quer falar? Pastor, muito obrigado. Isto torna-se um monólogo. Jesus é chamado o segundo Adão porque a pretensão, no fundo, divina era de que fosse rebatida a argumentação ou a ideia de Satanás de que era impossível obedecer a Deus. E então, nas mesmas circunstâncias, Jesus acaba por demonstrar que efetivamente é possível. Jesus tinha uma ligeira desvantagem, embora tivesse a natureza moral de Adão, não corrompida, mas tinha o peso hereditário da degradação de pelo menos mais ou menos 4.000 anos de pecado sobre o seu próprio corpo. E desta forma, então, ainda assim foi possível demonstrar que a obediência perfeita a Deus era possível na vida de Jesus. Por isso é que Paulo apresenta Adão como o precursor da maldição da morte e Jesus como o mediador da vida extensível a toda a humanidade. Jesus tinha fome, tinha sede e sentia no corpo como qualquer um de nós. Tinha sono. Às vezes sentia-se triste, angustiado. Isto são tudo características que são do humano, são de um ser humano. Mas por outro lado, Jesus tinha
uma divindade em si próprio, que emanava de si porque ele era Deus ao mesmo tempo, com o qual entendia toda a gente e com a qual chegava às outras pessoas e tinha sempre uma palavra de apreço, um olhar consolador, uma palavra amiga, e isto fazia toda a diferença. E ele, tal e qual como o pastor disse, e muito bem, Satanás foi aquele que questionou e disse: quem é que consegue cumprir a lei de Deus? A lei de Deus que era pesadíssima. Ninguém consegue. Adão não conseguiu, nem nunca ninguém vai conseguir. E Jesus veio demonstrar, teve que vir na forma humana, teve que passar pelas provações como um ser humano, e em nenhum momento importante que se pudesse dizer, não, ele agora aqui agiu como Deus, porque ele não podia tê-lo feito, ele acabou por ter que morrer na cruz do Calvário. Há quem especule que podia haver outras soluções, mas Jesus tinha que morrer sempre. Mas há quem especule que não tinha que o povo ser condenado. Bastaria que o povo tivesse aceito e Jesus seria sacrificado, imolado pelo sumo sacerdote. Mas que tinha que morrer, não havia outra solução. Qualquer outra solução que diga que não é a morte é satânica. Portanto, não pensemos em coisas alternativas. Não há alternativas, o salário do pecado é a morte. E Deus não mente, desde o princípio que é assim. Façamos o que façamos, demos as voltas que demos, não há por onde virar. Nada. E a questão aqui, tecnologia agora com as máscaras, mais complicada. A questão aqui é que Jesus ajudou o mundo inteiro a obter um conhecimento inteligente da sua divina missão e obra. Eu estou a ler as meditações matinais de 1998. E que vem na parte do auxiliar. Ele veio representar o caráter do Pai para o nosso mundo. E ao estudarmos a vida, as palavras e as obras de Jesus, somos quê? Ajudados em todo o sentido na educação da obediência a Deus. E seguindo o exemplo que Ele nos deu, somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não diz aqui que são os anjos. Somos nós, cartas vivas e lidas por todos os homens. Somos os instrumentos humanos para representar no caráter de Jesus Cristo ao mundo. Pesada missão. Eu, quando li esta última frase, tremi e pensei assim, bem, se calhar às vezes não sou a melhor representação do caráter de Jesus Cristo no mundo. Mas se calhar podia pensar como Adão, o meu irmão pode ser. Eu escondo e ele faz o meu papel. Mas não é isso. A verdade é esta. Jesus veio dizer-nos como é que isto tinha que ser feito. Não é com truques. Não é com coisas escondidas. A verdade é esta. E é só uma. Temos que ser honestos e agir tal e qual como Jesus agiria. Agora, vamos continuar a pecar? Vamos, com certeza. Mas querendo pecar? Não de certeza. Porque o pecado entristece-nos e sempre que pecamos, ficamos tristes e pensamos, oh Deus, mas de joelhos, com muita oração, com muito poder. Esta é a única forma. Há histórias na Bíblia que às vezes são chapadas que nos dão na cara. Sim, Emanuel. O Emanuel quer falar. Marco, aquilo que eu vou dizer, eu sei que é uma discussão polémica dentro mesmo do no meio adventista, que é se até a volta de Jesus continuaremos a pecar ou não. Se? Não percebi. Continuaremos a pecar ou não. Sim. Há aqui uma coisa que tem que ficar bem clara, que é, se eu coloco na minha mente que não vou conseguir vencer o pecado, posso-me encostar à mediocridade,
à mornidão que é, eu nunca vou conseguir, portanto nem vale a pena esforçar. Isso é uma armadilha satânica. Exatamente. Ou seja, o nosso caráter tem que ser aperfeiçoado até à volta de Jesus, e foi isso que Paulo dizia, eu combati o bom combate, porque ele tinha a noção do homem que era e dos seus defeitos de caráter. Agora aqui, aquilo que eu queria dizer era que Jesus, como um bom pedagogo, como um bom professor, ele mostrou qual é o método para vencer o pecado. Se ele, sendo Deus, em forma de Deus, como ser humano, ele tinha um método que nós muitas vezes passamos de lado todos os dias, que era acordava cedo, antes de começar o seu dia-a-dia, e era de joelhos com o Pai que ele se encontrava. Era nele que ele buscava a força e era com o Pai que ele requeria o Espírito Santo. Foi isso que ele fez logo quando se batizou. E é isso que nós muitas vezes, eu falo por mim, dispensamos isso. Ou seja, começamos a nossa vida diária sem o auxílio do Espírito Santo, porque é Ele que me mostra se eu estou a errar ou não. É Ele que grava no meu coração e na minha mente a lei de Deus, que é o caráter dele, que é isso que Satanás diz que é impossível de obedecer. E é isso que Satanás quer mostrar a todo o universo e aos outros seres não caídos, de que é impossível ter o caráter de Deus, que é obedecer à lei de Deus, não é? Claro que isto é uma questão muito, como eu disse inicialmente, complexa, e é uma discussão grande que existe dentro do nosso meio, mas é algo que nós temos de ter em conta, que é possível ir aperfeiçoando o nosso caráter. E foi isso que Jesus nos mostrou. E é isso mesmo que tem que ser. Jesus, e aliás tu falaste de um pormenor muito importante, Jesus estava continuamente em oração. Tu já dizes, mas como é que é possível nós estarmos continuamente em oração? Se calhar é possível. Isto é quando estamos a dormir, logicamente. Mas desde o momento em que tomamos consciência, em que acordamos, em que oramos, e não fazemos aquelas orações corridas, porque isso é um dos problemas que nós temos muitas vezes, e a lição fala-nos disso, não é? Jesus, quando vem, ensina-nos como crianças, e nós temos que crescer como adultos depois, espiritualmente falando. Temos de deixar o alimento dos bebés e passamos a comer o quê? O comer sólido. O comer sólido são as verdades bíblicas. E às vezes andamos atrás de ladainhas nas orações. Pedimos tudo e mais alguma coisa. Confessamos sei lá o quê. Mas muitas vezes parece que temos medo de atacar o problema. O irmão falou repetidamente relativamente aos anjos. De facto, os anjos não se podem sobrepor à intervenção humana. Mas também, portanto, eles não vão fazer aquilo que nós podemos fazer enquanto veículos de transmissão da palavra, obviamente. Mas é importante salientar que eles existem, porque muitas vezes, quando estamos mais adormecidos na fé, esquecemos que há um mundo espiritual e que há todo um exército de anjos, não é? Portanto, o que eles fazem é precisamente aquilo que nós não podemos fazer. Por exemplo, alguém que está com depressão, está em casa, e especialmente agora nesta pandemia, não é? Em que isso é tão flagrante. Portanto, eles às vezes, as pessoas vão mudar o canal, não é? Muitas vezes deparam-se com o canal da igreja. Isso não foi nós enquanto humanos que fizemos isso foi intervenção divina. Portanto, acho que é muito importante também pedir a intervenção divina sempre e pedir a Deus, de facto, que envie os anjos dele para alcançar estas pessoas dessa maneira que nós não podemos fazer. Por exemplo, a pessoa está distraída, não é? E depois, de repente, vê a televisão, como já mencionei, ou outros casos que são sobrenaturais, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Portanto, era só isso. Obrigada. Posso responder rapidamente, que a lição... os anjos são mensageiros. São transportadores de uma mensagem. Mas não são os transportadores de um relacionamento salvador com o ser humano. O que eu tentei explicar há pouco aqui foi que esse papel é nosso. E devemos ver ao longo da Bíblia, os anjos aparecem em momentos muito específicos a trazer mensagens do céu. O resto, por exemplo, lembremos do etíope. O etíope que ia voltando para a terra dele. Quem é que foi lá explicar ao etíope as verdades que ele estava a ler sobre o livro de Isaías?
É verdade, o anjo é que disse, olha, agora vais para ali. Mas não foi o anjo que lá foi explicar. Porquê é que teve que ser Filipe? Porque só Filipe é que tinha a experiência de ter conhecido o Salvador, era um ser humano como ele, era um igual a ele. Porque senão podíamos ser convencidos, podíamos ser todos convencidos que Deus existia, mas se calhar muitos não reconheceriam que Deus era Salvador, que Jesus era Salvador pessoal de cada um. Era este o perigo de repente aparecer aí uma série de anjos pelo céu, a espalhar o Evangelho eterno e dizendo que Jesus está a vir. Eu agora acredito, mas acredita no quê? Acredita que está a acontecer isto tudo, mas acredita que Jesus é o seu Salvador pessoal? Esta é a questão que se coloca. Eu sinto no meu coração que Jesus é o meu Salvador pessoal. Seria este o perigo dos anjos fazerem... Sim, pastor. Fazerem chegar o Evangelho a todos nós, sem sermos nós. Em relação a esta questão do instrumento sobrenatural, o anjo que pudesse eventualmente ser o transmissor de uma mensagem. Se nós olharmos para a história da humanidade, em todos os aspectos da religiosidade ao longo da história da humanidade, nós vamos perceber que sempre que há uma revelação em que o instrumento é sobrenatural, um anjo ou algum enviado celestial, ou em qualquer outra mitologia, é um ser, diríamos assim, extraterrestre, vamos dizer assim, a tendência do ser humano não é focar-se na mensagem, mas venerar a sobrenaturalidade do processo. E é claro que não estou aqui a patrocinar de modo nenhum esta ideia, mas revejamos, por exemplo, na nossa própria cultura religiosa portuguesa, nacional, o que aconteceu com o fenómeno de Fátima. Okay? O enfoque para a maioria dos nossos irmãos católicos não está na mensagem que pretensamente teria acontecido naquela sequência de vários dias, 13 de meses, mas no aparecimento sobrenatural da personalidade que se fez manifestar. Tal e qual. Tal e qual. Esse seria o grande perigo, sim senhor. Mas há pouco eu ia dirigir-me para a lição de quarta-feira, que o tempo urge. Estamos aqui perante uma daquelas cenas que eu acho que são tremendas na Bíblia. E há mais algumas. E que têm a ver, precisamente, com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Aparentemente, não têm nada a ver com Deus. E estamos a falar aqui da mulher que é cananeia. Diz-nos a lição que ela vivia numa região perto de Tiro e Sidon, onde se falavam línguas diferentes, portanto, ali falar-se o fenício ao grego, e onde as verdades bíblicas não chegavam normalmente. Por culpa de quem? Por culpa dos judeus, que tinham o quê? Arrogavam-se os detentores da verdade, esqueceram-se daquilo que aprenderam no deserto, que deveriam ser o quê? Uma nação sacerdotal, e que deviam espalhar o quê? A mensagem de Deus, a boa nova, não é? Desde o início dos tempos até ao fim dos tempos. E eles não conseguiram fazer isso. Mas havia pessoas que, embora vivessem ali nas fronteiras com a Judeia, que iam aprendendo algumas verdades. Porque ouviam daqui e ouviam dali. E esta senhora, que a lição nos diz que apareceu ao caminho, ao encontro de Jesus, embora a senhora White depois nos refira que foi Jesus que colocou aquela senhora no seu caminho, e muito bem, ela tinha um propósito, mas Jesus tinha um propósito ainda mais alto do que ela. Jesus quis com aquilo ensinar o povo, tanto os judeus, como primeiro os discípulos que estavam com ele. Os discípulos andavam ali a aprender, mas como os irmãos podem perceber, ao longo dos Evangelhos, depois nos Atos dos Apóstolos, eles verdadeiramente só abriram os olhos a partir do Pentecostes. Até ali parece que andavam assim meio... assim... Aliás, quando Jesus morre, eles dispersaram. Um negou, desapareceram, cheios de medo. Depois lá foram aparecendo um a um, ali, acolá. Porque, na verdade, ainda não tinham tomado consciência
qual era a missão deles. E quando aquela mulher aparece ao caminho, e aquela mulher tinha algum conhecimento, e sabem porquê? Se lermos Mateus 15, 21 a 28, no versículo 22, ela dirige-se a Jesus como: Senhor, filho de quem? Filho de Davi. E o filho de Davi, quem utiliza esta expressão, isto é uma expressão messiânica. Isto é a chamar a atribuição a alguém de caráter messiânico. Ela sabia que estava perante o Messias. Ainda assim, Jesus o que é que fez? Portanto, oh, minha filha, vem cá. Já me estás a reconhecer. Não fez isso, pois não? Conhecem esta história ou não conhecem a história? Jesus é como se tivesse virado assim as costas. Jesus Jesus estava a utilizar a técnica de retórica. Agora vamos para a outra. Patos. Ou seja, emocionalmente envolveu aquela gente toda. Para que eles tomassem consciência do que faziam aos outros. Do que eles, na verdade, faziam todos os dias aos povos que viviam na fronteira da Judeia. E ela disse: Mestre, minha filha precisa ser curada. Ela tinha uma filha endemoninhada. E Jesus, respondendo bem, diz-lhe assim, rejeitando, diz assim: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isto foi uma expressão que eu, quando era mais miúdo, olhava para aqui e dizia assim: não percebo nada disto. Não percebo. Eu era miúdo, não percebia isto. Na altura ainda bebia leite, em termos de fé, e não percebia que expressão é esta. E depois, ao longo dos anos, vamos estudando e vamos vendo. E não sei, os irmãos que estudaram lição percebem que os cães, assim como os porcos, eram animais imundos. Havia-os na Judeia, andavam lá pela rua, mas os judeus não tinham cães em casa. Só quem tinha cães em casa eram as outras pessoas que não eram judeus. E tinham-nos como animais de estimação. E é engraçado que Jesus começa a entablar aquela conversa com a mulher e os discípulos e os outros todos à volta e ninguém estava a perceber nada daquela conversa. Aquela era uma conversa muito, muito própria entre ela e Jesus. E Jesus, ao dizer-lhe isto, o que é que ela respondeu? Ela podia ter dito: oh, Senhor, tu estás-me a ofender, estás-me a chamar cão. Que era quase como se chamasse porco, porque é um animal imundo. Ela não se ofendeu. O que é que ela fez? Ela retorquiu e disse: pois é, mas até os cachorrinhos comem o quê? Das migalhas que caem da mesa do Senhor, não é? O que isto significa? Ela colocou-se na posição do cachorrinho. Eu sou um cachorrinho. Eu não me importo ser um cachorrinho. Mas eu acredito que ainda assim tu podes fazer um milagre e salvar a minha filha. E é por isso é que Jesus, tal e qual como tinha dito ao centurião, e vocês recordam-se da história do centurião quando ele disse: grande fé, nunca tinha visto uma fé tão grande. O mesmo aconteceu com esta mulher. E o que é que ela lhe diz? A tua fé vai que a tua... Desculpa, irmãos, que agora saltou-me aqui. Onde é que ela está? Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. 1 de João 5,15. Quem é que quer ler aí, por favor? 1 João 5,15. Um voluntário. Para ver se... O que é que diz? Isso é um dos versículos mais importantes que nós temos na Bíblia. Sim. É um versículo que nos ensina a falar com Deus. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos.
Então Jesus, quando nos ouve, pode dar-nos tudo aquilo que nós pedimos. É verdade ou é mentira? Pode dar-nos. Desde que, há aqui uma condição, aquilo que nós peçamos esteja de acordo com a sua vontade. Então, somente isto. E esta senhora, o que ela fez foi isto. Ela, em adoração, o que ela fez foi uma oração, de frente para o Mestre, e pediu-lhe isto só. E isto estava de acordo com a vontade de Jesus, porque Jesus queria realmente curar aquela jovem, filha desta senhora. Mas o que acontece, o que vem a acontecer é isto mesmo, realiza-se aquele milagre. Sim, Paulo. Eu gosto muito deste episódio, acho que todos nós gostamos e ele diz-nos coisas que a gente realmente à partida não consegue compreender. E há um ponto que nós temos ainda mais dificuldade em compreender. É que, de facto, naquele momento, quando Jesus falou, as bênçãos não eram exclusivas, mas eram preferenciais para o povo de Israel. E nós temos dificuldade em compreender isto. Eu lembro-me um dia, e agora lembrei-me porque está aqui o Emanuel à minha frente, e ele vai se recordar precisamente da conversa que a gente teve. Um dia discutia-se aquele texto na Bíblia que diz a salvação primeira é para os judeus. Sim. E eu lembro-me que estava mais ou menos por aqui sentado o nosso pastor Teófilo Ferreira, e que eu disse alguma coisa que notei na face dele que ele não tinha concordado completamente, e depois compreendi que de facto tem a ver com isto. Nós temos dificuldade em compreender que naquele momento a preferência da salvação, da revelação de Jesus era para os judeus. E transpondo isto para a nossa vida hoje, por isso é que Jesus o está, como tu disseste, a cutucar, a fazer com que eles chegassem a determinada conclusão de que isso é uma responsabilidade, não é um privilégio espiritual. Não significa que Deus vai atuar de uma forma mais amorosa para essas pessoas naquele tempo do que a salvação queria levar às outras. Significa, primeiro, que eles tinham falhado nessa responsabilidade e, segundo, que não é um privilégio, é uma responsabilidade. Ou melhor, o privilégio é a responsabilidade. E nós hoje, e quando digo nós, estou um bocadinho com a nossa teologia do que é o remanescente. Porque, de facto, parece que tolhemos, por vezes, no nosso pensamento, a possibilidade de que Deus se manifeste amorosamente a pessoas que o procuram com fé. E achamos que muitas vezes isso só acontece para nós próprios porque temos um privilégio de um conhecimento doutrinário para o fim dos tempos. Então parece que quase que desejamos a exclusividade da bênção de Deus sobre nós. E esse é um erro que muitas vezes podemos cometer individualmente. Eu não estou a falar da igreja, estou a falar eu. Por ter um bocadinho mais de conhecimento sobre a revelação do que aquilo que é a pessoa comum, procura ou não procura Deus, tem ou não tem outra religião, assumo isso como um privilégio que muitas vezes não é transformado na responsabilidade de o amar muito mais do que ele tem em amar-me a mim, porque eu tenho esse conhecimento e tenho essa responsabilidade. E foi isso que Jesus naquele momento compreendeu daquela mulher. Ela, pela procura que estava a ter em relação a ele, admitindo a soberania daquele Senhor, foi abençoada de uma forma que aqueles homens que andavam com Jesus há tanto tempo ainda não tinham compreendido. E esse é um perigo que nós hoje também corremos. É um perigo enormíssimo, enormíssimo, em que nós hoje em dia temos na nossa mente que, por sermos o povo adventista, da terceira mensagem angélica, não nos convençamos de que as coisas são preto e branco. Assim como o Paulo bem disse ali, nós temos um privilégio em conhecer a verdade, mas uma pesada responsabilidade. E esta pesada responsabilidade foi aquela pesada responsabilidade que Jesus quis demonstrar ali aos que estavam à volta dele, primeiro aos discípulos, porque depois Pedro teve que ter uma visão, e vocês recordam-se dessa visão em que ele via os animais imundos dentro do tal lençol, que a mensagem, que primeiramente seria para os judeus, e tinha que ser assim, porque a nação sacerdotal tinha que ser preparada. O conhecimento não vinha de... Eles tinham que ser preparados. E depois espalhar a mensagem ao mundo. Mas não foi assim que sucedeu, não é? Todos nós sabemos como é que tudo acabou, não é? E então, portanto, o Israel espiritual avançou por aí fora e a mensagem passou, portanto, a ser espalhada pelos gentios e por aí fora, enfim. Mas é engraçado ver que há muitos exemplos na Bíblia de grande fé, de pessoas que pouco contacto ou não tinham com
com Israel, com as verdades que eles aprendiam desde a sua meninice, mas que tinham uma fé imensa, porque acreditavam que Jesus, ou melhor, que Deus, era um Deus eterno. E depois começaram a aprender quem era Jesus. Jesus era o salvador pessoal de cada um deles. E a lição desta semana termina aqui com uma experiência muito interessante, que é a experiência do cego Timeu. Timeu não, Bartimeu, ele era filho de Timeu. Assim como Jesus podia ter sido chamado Jesus Bar Davi, este era o cego que era Bartimeu, era filho de Timeu. E esta era mais uma das pessoas que estava ali à espera de ser alvo de um milagre. E o que é que acontece? Jesus passa, ele dirige-se ao mestre, e mais uma vez, como a mulher também lhe chamou o quê? Filho de Davi. Mais alguém que sabia que estava perante o Messias. E que o Messias tinha poder para lhe curar a cegueira. E o que é que Jesus fez? Curou-lhe a cegueira? Abriu-lhe os olhos e ele começou a ver a luz do dia, começou a ver as pessoas que estavam à sua volta, ou fez-lhe mais qualquer coisa? Irmãos, há alguém voluntário que quer dizer qualquer coisa sobre isto? Jesus acabou por fazer algo que faz connosco. Ele abriu os olhos do entendimento. Não foi só uma cegueira física, foi a cegueira espiritual que nós todos muitas vezes temos. Queremos ver uma coisa, mas não vemos. E o Bartimeu acabou por tomar consciência do que era importante. Então, um pormenor aqui muito importante, aqui, que parece que não ligamos. Ele diz que de um salto, larga a capa, devia ser a única coisa que ele tinha importante na vida, e fez o quê? Mestre, vou contigo, vou seguir-te. E diz-nos a lição que seguiu até, aliás, diz-nos a Bíblia, que seguiu até Jerusalém. Bem, isto podia ser o quê? Uma alegoria, não é? Do que é a nossa caminhada para o céu, não é? Ele despojou-se de algo que era importante para ele, que era uma capa. Os bens dele eram os únicos bens que ele tinha, ele despojou-se dos bens e seguiu o mestre até Jerusalém. E eu transpondo para os nossos dias, no fundo é o que nós devíamos fazer também. Porque assim, nem tudo é mau, não é? Nem tudo o que nós temos é mau. Mas muitas vezes apegamos a coisas boas que nós temos, que não nos fazem mal, não é? Mas que são coisas boas, e não seguimos o Mestre até à Santa Jerusalém. Diz, Emanuel. Esta história tem muita coisa para ser tirada, tem muito sumo. Mas há algo aqui que para mim me chama muita atenção. Jesus, em determinadas situações, ele agia sempre de maneiras diferentes. E com este homem não foi diferente. Se nós repararmos bem na história, quando o cego Bartimeu começa a chamar por Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus não pronuncia uma palavra. Quem se pronuncia primeiro é a multidão que o segue. Ele basicamente, por outras palavras, dizem: ó Bartimeu, fica no teu cantinho sossegado, não incomodes o mestre. Ele está de passagem. Ele está de passagem. E Jesus ouve isto. Jesus apercebe-se disto, mas não se pronuncia. E é aí que o cego Bartimeu começa a gritar ainda mais alto. Ele grita, ele clama. E chega a uma determinada altura que Jesus dá uma lição àqueles que o seguiam, àqueles que tinham mandado calar o cego Bartimeu. Que era, Jesus não foi diretamente ter com Bartimeu, Jesus ficou no sítio onde estava e disse àqueles que tinham anteriormente mandado calar Bartimeu, disse-lhes: vão lá e tragam-no. Isso é uma lição para nós também, de acordo também com aquilo que o Paulo estava a dizer, Paulo Macedo estava a dizer, de que, sobre a salvação. Ou seja, Jesus estava a dizer também para nós hoje que muitas vezes nós menosprezamos aqueles que não são adventistas ou que têm outras crenças, outras ideologias, e muitas vezes nós os escorraçamos, dizendo: não incomodes, não incomodes, o teu lugar não é aqui, fica no teu cantinho. E Jesus muitas vezes vira-se para nós e diz assim: olha, tudo que achas muito importante, vá lá e traz-o até mim, trá-lo. E é uma grande lição de Jesus como mestre, como pedagogo. É verdade.
Jesus aqui quis mesmo dizer isso. Somos todos iguais. Aquele é cego, mas vai deixar de ser. E vai ser tão importante quanto vocês estão aqui ao pé de mim. Vão lá buscá-lo. Mas é engraçado que Jesus era, vou utilizar uma linguagem de marketing atual, era um produto acabado, finalizado de tal forma que onde chegava, automaticamente estava vendido a toda a gente. Claro que havia sempre as vozes críticas e vão sempre ver que criticam o produto, porque o produto tem qualquer coisa que falta ali, ou então, como não conseguem criar um produto melhor, criticam o produto para que não se venda aquele produto. Mas Jesus, quando chegava, onde chegava, e quem tinha fé e acreditava que estava perante o Messias, não tinha hipótese. E ele o cego Bartimeu não parou de chamar pelo mestre até que o fossem buscar. E ele não saía dali enquanto isso não acontecesse. E foi o que aconteceu. E a lição depois diz-nos que ele realmente foi por aí fora, seguiu o mestre e foi contando por aí fora o que tinha acontecido com ele. Foi fazendo aquilo que nós temos que fazer. Abre-se-nos os olhos do entendimento. Então, a partir daí, vamos ter que fazer qualquer coisa. E o fazer qualquer coisa é isso mesmo, espalhar a mensagem. É difícil? É. É possível? É. Através do quê? Muita oração, muito poder, com Jesus no nosso coração, com paciência uns para com os outros, tendo calma nestes tempos que nós temos agora de pandemia, mas com Jesus tudo é possível. Queridos irmãos, desejo-vos um feliz sábado. Este é o meu desejo, a minha oração para todos.